Fala galera, meu nome é Vinícius, eu queria agradecer aí essa parceria do canal Futebolaço com o XBET que proporciona a gente ganhar essa camisa aqui, ó. A minha braba chegou. Valeu? Tamo junto, família. Abraço, Dieguinho. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos alguns temas importantes para tratar nesse girão de notícias. Vamos falar da possível saída do lateral esquerdo Henrique e ir para a Chapecoense. Vamos falar de que vazou mais uma renovação de contrato polêmica aí do Alexandre Campelo antes do final da sua gestão. Foi revelado o vazamento da extensão de contrato do Vasco com a capa até 2024 e agora vazou um outro contrato. Vamos falar um pouco também sobre a real importância do Vasco subir para a Série A e de como o futuro do Vasco está totalmente atrelado a essa situação e também trazer detalhes para vocês do que é mais interessante para o Vasco. Contratar jogadores sul-americanos como Matias Galarza, Elias Ovelar e o Diego Fernandes, jogadores que o Vasco trouxe para a base, ou é melhor mesmo investir em jogadores brasileiros? Então, todos esses outros temas vocês vão ver aqui nesse girão de notícias. Então, deixa o seu like aí no começo do vídeo, que depois eu sei que você vai esquecer. E se for novo por aqui, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Bom, galera, vamos falar agora do lateral esquerdo Henrique. O jogador está treinando em separado junto com outros atletas desde que Marcelo Cabo chegou no Vasco. Ele foi informado que não estaria nos planos e o jogador está liberado para procurar um novo clube para dar prosseguimento à sua carreira. Lembrando que ele tem contrato com o Vasco até o dia 2 de agosto e pode inclusive assinar um pré-contrato e sair de graça sem que o Vasco não receba nada. Pois bem, a parada é a seguinte: o jogador no mês passado quase acertou a sua transferência para o Orlando City, porém esbarrou na questão ali de vaga de estrangeiros. O Orlando tentou abrir mais uma vaga para estrangeiro para poder trazer o lateral Henrique, mas infelizmente não foi possível. Inclusive eles chegaram a discutir tempo de contrato e o valor do salário também, mas a negociação acabou melando. E quem aparece agora como uma oportunidade aí é a Chapecoense. O treinador Mozart Santos viu o Henrique como uma grande oportunidade de mercado. Inclusive, pediu para que o presidente da Chapecoense entrasse em contato com o representante do atleta, que é o Carlos Leite. As conversas estão no estágio ainda embrionário, não tem nenhum acerto por enquanto. O jogador já havia sido procurado, além do Orlando City, também por representantes do Sport e do Cuiabá. Qualquer novidade sobre a situação do lateral esquerdo Henrique, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, e mesmo após ter deixado o Vasco em janeiro, o ex-presidente Alexandre Campelo ainda é pauta no Vasco e por temas polêmicos. Segundo a apuração dos companheiros do Esporte News Mundo, além daquele contrato esquisito da capa que eu falei para vocês no canal na semana passada, onde o Vasco tinha um contrato com a capa até abril de 22, ou seja, abril do ano que vem, aonde o Vasco, em caso de receber uma proposta financeiramente superior ao contrato da capa, o Vasco poderia rescindir sem que não tivesse que pagar nada. Isso foi acordado porque o contrato foi feito no ano onde o Vasco tinha eleições. O Vasco renovou o contrato até 2024 e retirando essa cláusula. Foi um dos últimos atos de gestão de Alexandre Campelo. Inclusive foi colocado no balanço que o Vasco recebeu da capa 3,6 milhões de reais para a capa poder fazer os uniformes do Vasco, além da capa ter dado 600 mil reais em enxoval de material esportivo. E a parada é a seguinte: após essa situação da capa, começou-se a levantar suspeita dos outros contratos também assinados por Alexandre Campelo. E foi averiguado dentro do Vasco que houve uma renovação de contrato com o restaurante que fica instalado lá na sede do Vasco da Calabouço, no centro do Rio. O contrato de aluguel foi renovado por valores inferiores ao cobrado
anteriormente. E aí ficou um pouco estranha essa situação. O Vasco levou esse contrato para o Centro de Integridade, que foi um centro criado pela gestão do Jorge Salgado para poder averiguar possíveis irregularidades em contratos assinados por diretorias antigas do Vasco e punir esses responsáveis caso seja constatada alguma irregularidade. Tanto o contrato da Capa quanto esse contrato do restaurante da sede do Calabouço estão sendo averiguados. Caso seja constada alguma irregularidade, o ex-presidente Alexandre Campelo pode sofrer tanto sanções administrativas como também sanções judiciais. Qualquer novidade sobre o caso eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, vamos falar um pouco agora da pasta administrativa. Temos alguns temas importantes para trazer para vocês, mas antes se liga. Informei para vocês ontem que amanhã, na live de pré-jogo aí do jogo contra o Madureira, eu vou sortear 3 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que você faz para concorrer? Você pode ir lá nos stories do Instagram do canal, arrastar para cima, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$5 e mandar para o e-mail do canal que está aqui na descrição do vídeo, futebolaco2019@gmail.com. Ou aqui pelo vídeo mesmo, você clica aí no primeiro comentário fixado, se cadastra, faz um pequeno depósito de R$5 e manda para o e-mail do canal. Lembrando que cada depósito de R$5 gera um cupom. Se você fizer R$10 gera 2, 15 gera 3 e assim sucessivamente. Lembrando que além de participar desse baita sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. A live de pré-jogo amanhã vai começar por volta de 2h30, 3 horas da tarde. Então corre e manda, porque amanhã já é o sorteio e você não pode ficar de fora dessa. Você pode escolher qualquer camisa dos novos uniformes do Vasco. Camisa de comissão técnica, de jogo, de goleiro, a timoneira, All Black, qualquer uma delas. Venha para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui no primeiro comentário fixado. Bom, vou trazer para vocês agora uma fala muito importante do Alexandre Pássaro aos companheiros lá do Seleção e Sport TV. O Vasco tem contratado alguns jogadores oriundos aí do mercado sul-americano, tanto para o time sub-20 como jogadores mais cascudos, né, já profissional. Ano passado no Campeonato Brasileiro, o Vasco trouxe jogador horroroso, o Gustavo Torres lá do futebol colombiano. Por outro lado, o Vasco trouxe um ótimo jogador para o sub-20, que foi o Matias Galarza. Tem 2 jogadores que ainda se encontram no sub-20, que é o Elias Ovelar e também o meia Diego Fernandes. Esses 2 aí a gente ainda não tem muita informação de como está sendo o desempenho deles. E a parada é a seguinte: o Alexandre Pássaro foi perguntado, nesse atual momento de pandemia, o que é melhor, investir em jogadores oriundos do futebol sul-americano ou investir em jogadores aqui no futebol nacional. O Alexandre Pássaro vai explicar a diferença desses 2 tipos de negociação e vai falar para ele qual é o caminho melhor a ser adotado. Acho que depende muito do caso, PC. Vou te dar alguns exemplos, né? Se você for comprar um jogador hoje estrangeiro e você for pagar $1 milhão, antes esse $1 milhão custava talvez R$4 milhões e hoje ele vai beirar os R$6 milhões. Então, pensando nessa conta, deste lado econômico, quando você vai comprar um jogador, e naturalmente quando você compra esse jogador ganha mais caro, ganha em dólar e o salário vai ser maior, hoje não deve fazer sentido na maioria dos clubes. Porém, por outro lado, quando a gente pensa que eu posso eventualmente pegar um jogador livre do Equador e ganha ali 3, 4, 5 mil dólares, e onde o dólar está muito mais valorizado, né? A moeda do Equador, por exemplo, está muito mais desvalorizada em relação ao real, eu posso pagar muito menos do que eu pagaria antigamente. Mas eu acho que o grande ponto sobre estrangeiros e brasileiros é que, neste cenário incerto, eu acho que o jogador que está num clube grande, com um bom salário, o jogador tende a ficar. Eu acho, a gente tem visto, PC, poucas trocas e contratações entre clubes brasileiros. E eu acho que isso tem a ver com aquele jogador que às vezes está num clube grande, ganhando um bom salário e numa estabilidade, ele sabe que talvez vai ser menor em outro clube, ele tende a não se mexer, ele tende a não ir exatamente por esse cenário. E aí você acaba reduzindo o teu mercado fica mais escasso, você tem que abrir mais as portas, e aí é natural que o primeiro mercado para os clubes brasileiros seja o mercado sul-americano. Lembrando sempre que jogadores sul-americanos você só vê quando chega, diferentemente de brasileiros que você pode tirar referências, um treinador que já trabalhou, um fisioterapeuta, um fisiologista, um parceiro de clube, e quando você traz esses jogadores de fora, aí você vai experimentar tudo aquilo que os nossos brasileiros às vezes sofrem na Europa. Ele vai se acostumar com o clima, com a comida, com o povo,
com a pressão e com tudo isso. Então, eu acho que esse pacote é o que rege aí essas contratações ou não de atletas estrangeiros. Bom, galera, e para finalizar, a gente sabe como é muito importante para o Vasco retornar à Série A. Primeiro que o Vasco jamais deveria ter sido rebaixado sequer uma única vez. E, claro, também tem a questão financeira. O Alexandre Pássaro vai dar um pouco mais de detalhes de como isso, inclusive, engessa um pouco o departamento de futebol. A própria situação do Germancano é latente sobre isso. Para o jogador ficar para o Vasco na próxima temporada, o Vasco vai ter que melhorar o salário dele e, obviamente, está na Série A. Ele vai comentar toda essa situação. O ano ele é total de resgate, e não dá para a gente ter qualquer outra meta, qualquer outro objetivo que não seja o acesso à primeira divisão para o ano que vem. Tudo está atrelado. O futuro do clube, quando eu digo futuro do clube, não é só do futebol, é do clube mesmo como um todo. Ele está atrelado a esse acesso, a essas receitas, e essas receitas trazem mais receitas de marketing, traz mais exposição, por exemplo, a nossa TV do clube, a Vasco TV. Então, é um bolo de neve que, se a gente não sair logo dele, se a gente não conseguir escapar logo dele, isso só aumenta, isso só nos preocupa. Todos os jogadores, de fato, como chegaram, você disse, eles têm contrato apenas e tão somente até dezembro. E alguns têm cláusula de renovação automática, desde que eles joguem uma quantidade de jogos na Série B e, cumulativamente, o Vasco vá para a primeira divisão. Então, a gente consegue, talvez, prever alguma coisa com esse tipo de gatilho. E isso não tem sido um problema nessas contratações, porque todo mundo acredita que a gente vai subir. Então, quando às vezes o jogador quer 2 anos de contrato e a gente condiciona esse segundo ano ao acesso, e na cabeça do jogador, na nossa, de toda a torcida do Vasco, nós vamos subir, essa cláusula é uma cláusula muito mais temporal, né, que em algum momento do tempo ela vai ser cumprida, do que efetivamente uma preocupação grande caso ela não seja cumprida. Mas, de fato, a gente já começa o planejamento de 2022, se a gente pensar que nós vamos, com muito trabalho, chegar à Série A de 2022, a gente começa muito mais atrasado. Porque os times que têm contratos de 2, 3 anos, que podem se dar ao luxo de planejar um pouquinho mais adiante, eles vão já naturalmente sair um pouquinho na nossa frente. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse Girão de Notícias. Logo mais de tardinha aí, entre 2 e 4 horas da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like, é muito importante. E não esquece de se inscrever no canal, se for sua primeira vez por aqui. É isso, mais tarde o Dieguinho volta. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. E a qualquer momento o Dieguinho volta, vai, tamo junto, valeu, fui!